Olá, bom dias, historiadores e historiadoras, estudantes e estudantas Ai, que burro, dá zero pra ele. espalhadas por esse Brasil. Está começando mais um combo. Curiosidade, mais aula sobre o tema, o jogo do bicho. E por que este tema? Durante a minha viagem, no dia 2 de 4 de 2017, eu fui parar na cidade de Nova Era, em Minas Gerais. E lá eu descobri a origem do jogo do bicho. É mesmo, né? Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e fortaleça essa corrente de estudo na web. Eu gostaria de falar que a pessoa idealizadora do jogo do bicho foi o Barão João Batista Viana Drummond, e ele vai assim se popularizar, esse jogo vai se popularizar em 1892. Mas esse camarada, apesar de a sua vida, muito boa parte da sua vida se desenvolver na cidade do Rio de Janeiro, ele vai desenvolver parte da sua vida também na cidade de Nova Era. Isso aí. Lá na cidade do Rio de Janeiro, ele tinha um jardim zoológico. Esse jardim zoológico, ele estava passando um pouco por dificuldade, e ele começou a fazer o seguinte: ele começou a cobrar entradas das pessoas, e nessa entrada ele colocava uma figura de bichos e também alguns números, que são os atuais bichos e números que são utilizados no atual jogo do bicho. E aí o que acontecia? Essa pessoa entrava e só no final do dia é que ele iria sortear o prêmio para poder saber qual foi a pessoa que pegou a entrada, o ticket vencedor. Então, enquanto essa pessoa passava o dia inteiro no jardim zoológico, essa pessoa consumia coisas lá no café do jardim zoológico, também aproveitava o hotel que existia nesse mesmo jardim, e assim ele foi erguendo novamente essa propriedade. E dessa maneira, esse João Batista Viana Drummond entrou para a história como o pai, por assim dizer, do jogo do bicho, isso em 1892. E nós vamos ver em nossa aula que vários episódios da nossa história ocorreram exatamente próximo dessa data. E em nossa aula, vamos abordar os seguintes pontos. Vamos comentar, vamos falar sobre o Brasil republicano. Vamos também falar sobre a decadência do Império de Dom Pedro II. Vamos estar comentando sobre os efeitos da Guerra do Paraguai e como essa guerra ajudou a fortalecer os ideais republicanos e federalistas. E avançando, vamos falar sobre os pontos que acabaram minando o poder político de Dom Pedro II, que foram as questões, a questão política, militar e religiosa. E finalizando, vamos falar sobre os primeiros presidentes do Brasil e sobre a primeira Constituição brasileira. O Brasil republicano, ele vai ser chamado de República Velha. E essa República Velha, ela pode ser dividida em dois pontos. Ele pode ser dividida em República da Espada, quando os primeiros presidentes foram essencialmente militares, e República Oligárquica, que é quando os coronéis, os grandes proprietários de terra, comandaram esse Brasil. E esse contexto vai de 1889 até 1930. Vamos comentar sobre como que o Brasil chegou até esse ponto de se tornar republicano.
a partir da decadência do Império de Dom Pedro II. Esse Dom Pedro II, ele foi um grande governante do Brasil. Ele vai estar comandando o Brasil enquanto imperador por 49 anos. E durante esse período, ele fez grandes coisas pelo nosso Brasil. Ele conseguiu um grande espaço na economia mundial a partir do boom da exploração do café. Vamos ver também que vai ser com ele que nós vamos ver o primeiro surto industrial que vai acontecer no Brasil a partir do chamado Barão de Mauá, e nós não vamos comentar sobre esse personagem da história do Brasil neste momento. Só que o que vai acontecer? Nesse meio tempo, vai ocorrer a chamada Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai ser extremamente prejudicial para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai e para o próprio Paraguai. Eles vão perder pessoas nessas guerras, vão perder valores, porque vai precisar de muito investimento em armas de guerra e também em navios, entre outras coisas. Você vai ter esses investimentos para quê? Uma guerra que vai ser motivada praticamente por nada. E aí você pode me perguntar, quem foi o grande país que vai se beneficiar com essa guerra entre esses 4 países? Que os ingleses vão ser os que mais vão estar ganhando com essa guerra. Porque ao final dessa guerra, todos esses 4 países vão voltar a comer na mão dos ingleses. Essa Guerra do Paraguai vai deixar marcas profundas, principalmente para o Brasil. Por quê? Para aqueles que lutaram na guerra, para aqueles soldados que foram para a guerra, eles vão começar a fazer algumas comparações entre o Brasil e entre os países. Você tinha todos os outros países, enquanto países republicanos, onde você tinha um presidente, e o Brasil ainda era ainda num regime antigo. Ele era comandado num regime imperial. E quando esses soldados lutarem nessa guerra e forem vitoriosos nessa guerra, eles vão voltar para o Brasil. Esses soldados vão encabeçar esse movimento pró-republicano e pró-federalista. Vamos ter uma questão política que vai pesar muito. Já nesse contexto de final do século XIX, por volta de 1870, 1880, nós vamos ter o fortalecimento do movimento abolicionista. E esse movimento abolicionista vai culminar com a assinatura da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel. E essa princesa Isabel, ela vai estar dando liberdade aos escravos. E como que isso vai diminuir o poder político de Dom Pedro II? Porque a base política dele era eminentemente latifundiária, era eminentemente vinda dos grandes coronéis, dos grandes latifundiários. E se você agora acaba com a escravidão, que era a base que ainda mantinha alguma ligação entre governo e os grandes coronéis, você agora não tem nenhum elo de ligação. Então esses mesmos coronéis vão começar a virar as costas para Dom Pedro II. E prosseguindo, os militares eles vão voltar da Guerra do Paraguai muito fortalecidos. Tanto que vai ocorrer algumas disputas entre o comando, onde o comando dos militares, que ele não seja influenciado pelo governo do Império. E aí, nesses embates, os militares também não vão aceitar essa hierarquia absoluta de Dom Pedro II e vão romper relações com o imperador. E como se não bastasse, o que vai ocorrer? No Nordeste, um bispo da Igreja Católica, ele vai começar a proibir que os maçons frequentem as igrejas ou os espaços religiosos católicos.
E aí o que vai acontecer? E por que isso vai afetar diretamente Dom Pedro II? Dom Pedro II e seus familiares, aquelas pessoas que comandavam o Brasil, eram maçons. E aí você vai ter esse bispo, que era o representante da Igreja Católica, proibindo que esses maçons frequentem, ou seja, afetando diretamente a autoridade, de certa forma religiosa, do imperador. O que vai fazer com que a Igreja Católica também vire as costas para o Dom Pedro II. Então ele vai ficar numa situação insustentável. Em 1889, ele deixa o Brasil e parte rumo a Portugal. Os militares o exército militar, que vai ser a instituição mais fortalecida depois da Guerra do Paraguai, eles vão tomar a frente para poder fazer esse momento de transição de poder imperial, para que o Brasil saia do modelo imperial para o modelo republicano. E os primeiros presidentes do Brasil serão exatamente militares. Serão o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esses dois são militares. E prosseguindo, a primeira Constituição brasileira vai estar estipulando o quê? Que o Brasil passa a ser governado por um presidente, o Brasil passa a ser uma república federalista. O que esse nome federalista vem a nos dizer? Que agora os chamados membros da federação, ou chamados estados membros da federação, passa a ter um pouco mais de autonomia, ou seja, os chamados presidentes de província, os presidentes dos estados, que são os atuais governadores, eles passam a poder gerenciar de uma forma mais autônoma o seu estado ou a sua província. Por que eu falo província? Porque nós estamos num momento de transição. Os chamados estados que nós temos atualmente, por exemplo, Estado do Espírito Santo, Estado de Minas Gerais, eles não eram estados até a instituição da República Federativa do Brasil. Não, eles eram eram províncias. E o que a gente pode comentar para poder finalizar a nossa aula é que o nosso modelo de Constituição vai pegar como base o modelo da Constituição dos Estados Unidos. O Brasil será chamado de Estados Unidos do Brasil. Isso demonstra como a nossa Constituição verdadeiramente pegou o modelo dos Estados Unidos da América e implantou aqui em terras brasis. Nós podemos ver nesse vídeo que o nosso querido personagem inicial, o Barão João Batista Viana Drummond, e foi contemporâneo desse momento de transição do Brasil Império para o Brasil República. E provavelmente o motivo de ele estar passando dificuldade lá para poder organizar ou manter o seu jardim zoológico é porque agora ele não tinha escravos livres para poder trabalhar de graça para poder manter aquele espaço. Então você perceba que o nosso contexto está todo ligado, o nosso personagem inicial está ligado a esse contexto do Brasil República e o contexto da decadência do Brasil Imperial. Confira agora os nossos temas relacionados.